Atos 19, eu vou ler os versos de 8 a 10. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por o espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. A nossa revista, ela fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Essa lição de hoje, ela é uma introdução, então ainda não vamos começar o nosso estudo propriamente dito. Eu demorei um pouquinho para entender qual que era o sentido desta lição, baseada nas outras, até que eu descobri que ela não tem uma ligação com o Apocalipse. Ela só está falando a respeito do início, da ação missionária, como Deus começou a ação na Ásia, com Paulo, as viagens missionárias, e como já no trabalho de Paulo, ele manteve-se fixado em Éfeso, e ali as cartas já iam para uma igreja, para outra, pessoas que mudavam de cidade, iam formando igrejas. E então, 30 anos depois, é o momento em que nós estamos já com o apóstolo João, lá preso. É uma outra realidade. A perseguição intensificou, e essas igrejas já estão passando outras dificuldades, e assim a gente vai estudar. Então, eu só quis fazer essa abertura para a gente entender o propósito dessa lição, porque ela é uma lição quase que separada, Ela não tem a ver com Apocalipse, ela não tem a ver com as cartas às 7 igrejas. De forma bem resumida, como tem sido os nossos estudos, a gente então vai passar a essa lição. A lição de hoje, então, mostra a soberania de Deus no ministério de Paulo e vários irmãos na Ásia. A gente fala de Paulo, não é que Paulo é importante. Deus usou Paulo. E não necessariamente porque aparece um nome, é somente Paulo. Existem outras pessoas, anônimos, todos são usados por Deus para servir a Deus. Mas a história ela é contada como alguns personagens chaves. Então, Paulo é um nome muito bem lembrado aqui. A lição fala sobre as lutas para que esse evangelho pudesse ser implantado ali. Logo já começa a perseguição. E esse evangelho vai crescendo ali naquele lugar. Foi no tempo de Paulo, foi no tempo das 7 igrejas, e hoje também é. A perseguição, às vezes, ela é menor em um sentido, maior em outro, vem de um lado, vem do outro. E a lição, ela fala, então, sobre esse início. São assuntos bem separados uns dos outros. Primeiro começa a falar sobre o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Alguém disse que esse livro deveria chamar Atos do Espírito Santo. Jesus assunto aos céus. Mas ele deixou de agir, deixou de trabalhar? Não. Agora Deus age por meio do Espírito Santo. Na vida da igreja, na vida dos missionários. E aí então são feitas viagens e Deus continua a sua obra. Jesus continua a sua obra por meio do Espírito Santo. Ponto 1. As viagens de Paulo até Éfeso.
Então, aqui, de uma forma bem resumida, vai falar um pouquinho sobre essa viagem e o que Éfeso representou para Paulo. Paulo faz algumas viagens e ele chega lá em Éfeso para pregar o evangelho. Ali diz que ele encontrou Áquila e Priscila, que o ajudaram a evangelizar. Depois tem um homem chamado Apolo, que com a orientação de Áquila e Priscila, algumas correções que foram necessárias, ele foi um grande instrumento de Deus no trabalho daquela igreja. Deu a entender aqui então que está lá Priscila, Áquila e Paulo, mas Paulo resolve ir para Jerusalém e ele faz umas viagens, e aqui diz que ele foi impedido e foi conduzido a Troade, depois passa a Macedônia, né? Então ele foi para um lugar. Aqui dá para entender que quando Paulo sai, Apolo chega. Há uma lição que a gente sempre tem aqui nessa passagem, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de tolerar o diferente. E Apolo era um pouco diferente. Talvez ele mais acostumado lá com as palavras de sabedoria, misturou filosofia com teologia, e Priscila e Áquila falam, não, isso aqui é assim, isso aqui não é assim. E aquele homem foi usado por Deus para trabalhar na obra de Deus. Mais fácil criticar, né? Às vezes você fala lá, fulano, não, isso não serve para trabalhar, para servir. Mas esse homem era um homem muito culto, foi muito importante para o reino de Deus. Aí aqui parece então que Paulo volta para Éfeso e Apolo sai de Éfeso, vai para Corinto. E Paulo então fica lá por um tempo. O que a gente tira dessas conversas que nós tivemos até agora? Éfeso se torna uma cidade, a gente pode chamar de centro de operação, onde a pregação do evangelho se espalhou por toda a Ásia. O ministério da igreja começa ali. Missionários são enviados para um lugar, para o outro. Como diz aqui o comentário de Kistemacher, Éfeso era considerado pelos romanos como a capital da província da Ásia. A lição aqui no ponto 2, ela fala uma frase que eu acho que é oportuno a gente falar agora. Que enquanto Atenas era o centro intelectual, Corinto era o centro comercial, Éfeso era o centro religioso. Então, Atenas, centro intelectual. Corinto, centro comercial. E Éfeso, centro religioso. Como foi o ministério de Paulo lá em Éfeso? É o ponto 2. Paulo começou o seu ministério em Éfeso como fazia regularmente em suas viagens missionárias, pregando e visitando sinagogas, o que aconteceu por 3 meses. Então, o texto que nós lemos, podemos voltar lá. É exatamente isso que eu acabei de ler agora. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então a lição vai mostrar que Paulo, ele primeiro, isso ele fez em várias cidades. Primeiro, ele falava aos judeus, aos seus compatriotas. Ele sabia que o amor de Deus era para todos.
E por que não para os religiosos também? Por que não para aqueles que negaram Jesus? O desejo de Paulo é que eles pudessem crer no Evangelho e fossem salvos. Mas o que aconteceu aqui? O texto diz no versículo 9 que alguns se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho. Aqui do caminho é como era chamado o Evangelho, né? Os do caminho, aqueles que seguem o caminho, quem segue Jesus. Se mostravam empedernidos, da ideia de pedra, né? Duros. Tiveram oportunidade tanto, não, irmãos? Paulo falava ousadamente, persuadindo, dissertando com respeito ao reino de Deus. A gente queria ter um Paulo hoje aqui pregando para a gente ouvir, não? Falando de Jesus. E eles simplesmente rejeitaram a mensagem. O que Paulo fez então? Ele foi para uma escola chamada Escola de Tirano. Exatamente aqui é uma escola mesmo, um lugar onde ele poderia ficar. Ele precisou de um lugar, de uma sala, de um jeito de pregar o Evangelho. E ali pessoas iam para ouvir, para aprender. Ou seja, ele fez uma escola de discipulado, pregou o Evangelho. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus agiu, o Espírito Santo agiu na vida de Paulo. Paulo apresentava o Evangelho de forma equilibrada, Paulo demonstrava a sua fé. E aí a gente entende que exatamente, vou repetir, Éfeso, por isso, tenha sido o ponto de partida para as igrejas espalhadas na Ásia. Entre elas, as igrejas do Apocalipse, que nós vamos estudar. Informações de outras cartas de Paulo, como Colossenses, aos que ele menciona os Laodicenses, irmãos por quem ele estava enfrentando lutas pessoais, enfrentava lutas por causa dos Laodicenses. Seu carinho pastoral revelava no cuidado de lembrar aos Colossenses que aquela mesma carta fosse enviada a Laodiceia. Essa mesma carta que é enviada a uma igreja, ela serve para outra igreja. Por isso que é muito bom a gente estudar essas 7 igrejas do Apocalipse, né, porque elas vão falando e mexendo com todos os pontinhos, né, com tantos detalhes de problemas que uma igreja pode estar enfrentando, pecados que uma igreja pode estar enfrentando, desânimo que uma igreja pode estar enfrentando, virtudes que uma igreja pode estar ali realizando, e a gente vai vendo o perfil das igrejas, que não são diferentes das nossas. Então a gente percebe aqui esse carinho de Paulo em enviar as cartas, e foi o mesmo que Deus chamou João a fazer, escrever carta às 7 igrejas. No ponto 3, comparação entre Atos e Apocalipse. Diferenças, semelhanças. Uma questão que a gente vai encontrar aqui é que a igreja desde o início começa a sofrer dificuldades e perseguições. A igreja desde o início teve momentos de força e de fraqueza, mas o que a lição quer mostrar, por isso que ela fez essa comparação, é que no tempo de Paulo, para 30 anos depois, uma geração, né, digamos assim, depois, as coisas estavam mais difíceis.
No tempo de Paulo, é mencionado muito a perseguição dos judeus. 30 anos depois, no tempo de João, é mencionada a perseguição dos judeus e dos romanos. Então, qual que é essa diferença? A lição vai tratar aqui, vai explicar bem essa parte. No texto de Atos, os cristãos não enfrentavam a oposição dos romanos. Os romanos acreditavam que eles eram apenas uma seita judaica. Sabe quando você olha para um grupo e você fala, isso aí é mais uma seita daquela... Categorizavam os cristãos como uma seita, como uma outra qualquer. Sendo assim, eles exigiam o tributo, pagou o imposto, tudo bem. Vocês são seitas, ou seja, vocês têm a sua religião, eu não me importo. Eu não vou obrigar vocês a seguirem lá a minha religião romana. O que acontece é que os judeus nunca gostaram disso. Eles queriam que, quando olhasse para os cristãos, identificasse muito bem o que era uma coisa e o que era outra. A gente não gosta, né? Quando fala, você como se diz? Você é cristão. Cristão é um termo tão abrangente. Nós somos cristãos, mas nós somos evangélicos, ou nós somos pessoas que seguem a Cristo, seguem a Bíblia. E aqui então os judeus sempre lutaram para que pudesse separar o cristianismo do império aqui, né? Deles, né? do judaísmo, cristianismo do judaísmo. E fazer com que o império romano reconhecesse que o cristianismo não estava isento da obrigatoriedade do culto ao imperador. Eles queriam que os cristãos fossem obrigados a cultuar o imperador. Aqui na lição ele dá um exemplo, que é uma estratégia que não era nova. Já os fariseus e os herodianos, quando foram até Jesus para apanhá-lo, lembra o que Pilatos disse? Eles falaram, né, para Pilatos, fora, crucificam. Que é a resposta de Pilatos? Hei de crucificar o vosso rei? Ou seja, judaísmo e cristianismo. E o que o judaísmo disse? Não, ele não é nosso rei. Não tem nada a ver. Nós somos uma coisa, o cristianismo é outra coisa. Pode crucificar. Crucificam. E aí veio a ameaça. Se vocês não crucificarem, nós vamos então assim denunciar vocês. Convenceram Pilatos a manter Jesus preso e ser julgado, ainda que o procurador estivesse persuadido da inocência do nosso mestre. Se eles assim não fizessem, os judeus o acusariam de infidelidade a César. Então, uma parte meio dificilzinho, né, irmãos? Mas acho que está dando para a gente dar uma luz aí, né? A lição, ela tem muitos assuntos assim, que não somos tão acostumados. Ou seja, perseguição. O cristão sempre sofre perseguição. Perseguição por lado do religioso, judeu. Perseguição por lado do romano, aquele governo, do país, dos poderes. E o curioso que a lição vai mostrar aqui é que, sabe aquela história de que inimigo do meu amigo, eu vou ter que ler aqui, senão eu vou falar errado a frase. Inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Agora deu certo. Já ouviram essa frase?
Inimigo do meu inimigo é meu amigo, mesmo se ele for meu inimigo. A ideia aqui é, às vezes, inimigos se juntam para combater um inimigo comum. Sem citar detalhes, partidos políticos, mas isso acontece muito na política. Eu tenho o partido A, o B e o C. Partido é partido, né? Só o nome já acabou, diz tudo, né? O A é inimigo do B, que é inimigo do C, o C que é inimigo do A. Qualquer variação é inimigo, correto? Mas se o C destaca, o A e o B ficam amigos para derrubar o C. Não é isso que acontece? Todo mundo se junta para derrubar aquele que está sendo a oposição. É minha oposição e ele é mais forte. Então isso aconteceu aqui. O cristianismo era uma oposição que estava crescente, se fortalecendo. Você imagina aquelas pessoas vendo aquela igreja crescendo, igrejas abrindo, os judeus religiosos perdendo gente para o cristianismo. E aí eles odiavam os, digamos aqui, os herodianos. Mas agora eu vou me juntar com eles para que eu possa derrotá-lo. O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Uma vez que não conseguiam destruí-los, quem sabe os seus inimigos conseguissem. Mas isso não funcionou, porque romanos não deixaram de ser seus inimigos e porque a igreja de Cristo continuou crescendo, espalhando-se e fortalecendo. A igreja continuou. Pode levantar quem for contra a igreja do Senhor Jesus, ela não vai conseguir fazer com que essa igreja caia. Então qual é a diferença? Tempo de Atos, 30 anos depois do tempo de João. Além da perseguição dos judeus, que estava intensa no tempo de Paulo, no tempo de João há uma perseguição intensa por parte também dos romanos. E uma perseguição que vai ser mais visível, que é a do inimigo, de Satanás. A gente percebe que no livro de Apocalipse fala claramente, Satanás, ele sempre está por trás do inimigo. O anticristo, existe o anticristo, anticristos, né? Como que fala para o lado aí? Sempre existiu. Qualquer pessoa que se levante contra Cristo é esse anticristo. Seja judeu, seja gentil, seja um governador, seja uma religião, uma seita, contra Cristo. Então a gente percebe essa investida do inimigo também. Aqui, ó. Mas o livro do Apocalipse nos leva a enxergar além desse cenário horizontal, que é judeu gentil, judeu romano, abrindo para nós brechas para espiarmos os bastidores das batalhas espirituais, para vermos as investidas de Satanás, que tentam destruir a igreja e blasfemam o nome de Jesus, e ao mesmo tempo para vermos o controle e a soberania de Deus sobre o mundo. Lembra que nós começamos dizendo que Atos deveria se chamar Atos do Espírito Santo? Porque a Bíblia, ela relata perseguição, ela relata até mesmo lutas para mostrar que nada pode se levantar contra Deus. Por mais que se levantem inimigos novos, nada
pode ser contra Deus. Nada pode derrubar a igreja do Senhor. Aqui na revista tem uma parte falando sobre um comentário de John Stott. Eu vou ler uma partezinha aqui, comentando assim: Atos e Apocalipse. Em Atos, Lucas relata o que aconteceu no palco da história diante dos olhos dos observadores. Em Apocalipse de João, nos faz ver as forças ocultas trabalhando. Em Atos, seres humanos se opõem à igreja e a corrompem. Em Apocalipse, a cortina se levanta e vemos a hostilidade do diabo em pessoa, descrito como um enorme dragão vermelho, ajudado por 2 monstros grotescos e uma prostituta lasciva. Na verdade, Apocalipse traz uma visão da batalha milenar entre o Cordeiro e o dragão, Cristo e Satanás, Jerusalém, a cidade santa, e Babilônia, a grande cidade, a igreja e o mundo. Além disso, dificilmente seria uma coincidência o fato de o simbolismo dos 3 aliados, o dragão, em Apocalipse, corresponderem às 3 armas do diabo levantadas contra a igreja nos primeiros capítulos de Atos. Ou seja, perseguição, comprometimento moral, perigo da exposição ao falso ensino. Então, o que ele quer dizer? A perseguição, ela sempre faz parte dessa luta do inimigo contra a igreja do Senhor, contra o Senhor. E nós sabemos que essa batalha já está ganha. O Senhor Jesus, Ele é vitorioso. As figuras que se levantam, sejam judeus, sejam romanos, seja o que for que se levante contra a igreja, são figuras do inimigo tentando destruir. John Stott separa muito bem perseguições lá de Atos, que tentaram derrubar, enfraquecer a igreja. Ele fala sobre perseguição mesmo, a questão das perseguições, a oposição, prisões, etc. Ele fala sobre corrupção. Logo a gente vê lá em Ananias e Safira, né, eles mentindo, vendeu parte do campo, vendeu o campo todo. A corrupção. E a distração, lá na parte dos diáconos, quando não era oportuno que eles deixassem as mesas, deixassem a palavra para servir as mesas, poderia ser um tempo de distração. Essas são as mesmas oposições que nós sofremos diariamente, seja perseguição, as dificuldades, corrupção, né, o pecado, e até mesmo distração. Eu creio que a distração às vezes é um dos piores inimigos nossos, porque é fácil se distrair, de perder o seu foco principal. É fácil não ter tempo para servir a Deus, para amar a Deus. Você fala, não, mas eu estou bem, não sou corrupto, não estou matando ninguém, não estou roubando de ninguém, estou levando a minha vida. Mas Cristo é o centro, tenho buscado a Cristo em primeiro lugar. E é isso que nós vemos aqui. Certo que por trás de qualquer oposição está o inimigo, Satanás. Então, vejamos novamente. A igreja, ela nasce, ela vai crescendo. Mas ela nunca nasceu e cresceu sem oposição. E a gente vai perceber, depois desse pano aqui inicial, pano de fundo, quando a gente começar a estudar as igrejas de Apocalipse, a gente vai perceber que as coisas sim pioraram. Aqui na lição fala que até mesmo a questão da qualidade das igrejas, né? De certa forma, podemos usar assim essa frase. Vou ler aqui um pedaço. João escreve para a segunda geração e pelo conteúdo das 7 cartas, podemos deduzir que a qualidade da fidelidade dos cristãos já havia caído.
Então, lá no tempo de Paulo, a gente viu também, né? Quantas pessoas se afastaram de Deus. Mas o exemplo dado aqui é que igrejas como Esmirna e Filadélfia não receberam reprovação, ao passo que Sardes e Laodiceia não receberam qualquer elogio, outras não receberam nem elogio, nem reprovação. A qualidade das igrejas. Conclusão: em meio a sangue, morte e perseguição, a igreja militante prosseguiu marchando a despeito das ameaças, deixando evidente que a sua esperança em Cristo a tornaria a igreja triunfante. Banhada na glória de seu mestre, ela não retrocederia jamais diante de qualquer perigo real. Ainda que muitas vezes vacilante, a igreja de Cristo prossegue, porque está fundamentada e fortalecida no Senhor. Então a gente vai estudar, e quando a gente vê fraquezas, não é para que a gente se conforme em ser fraco, mas é para entender que mesmo com fraquezas nós vamos vencer. E que as fraquezas, como nós cantamos há pouco, né, podem ser vencidas nesse poder do amor de Deus. Junto de Deus, nós podemos sim vencer as batalhas. Quando nós estudamos essas igrejas e vemos os defeitos, é um estudo preventivo, não para criticar aquelas igrejas lá, mas para olhar para nós mesmos e perceber o perigo que nós corremos, né, de pecarmos como eles. Quando nós olhamos e vemos a vitória daquelas igrejas, nós podemos trazer para nós a vitória, porque nós também podemos crescer assim. Mas principalmente, irmãos, toda a história, ela narra uma coisa que é chamada glória de Cristo, glória de Deus. Toda a história. Talvez a gente olhe para a história e parece que Deus está sendo derrotado. Mas é certo que não. Deus nunca é derrotado. Os caminhos da providência são tão especiais que até mesmo quando o inimigo está vencendo, entre aspas, né, ele está no papel que Deus o colocou. Um exemplo claro, isso é Judas, né? Judas está ali vendendo Jesus por moedas, como nós estudamos, na preço de um escravo. Ele estava a serviço de Deus, que enviou seu filho para morrer. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. Então, em tudo, em toda a história, nós vemos a glória de Deus, nós glorificamos a Deus. Aplicação: não temos justificativas válidas para não testemunharmos de Jesus no Brasil. Enquanto os nossos irmãos do passado enfrentavam tantas e diversas oposições, ainda assim pregavam perseverantemente a Cristo. Que esses testemunhos o motivem e encorajem a falar de Jesus, a despeito dos desafios que você tenha de enfrentar. O que ele disse aqui é que essas igrejas que a gente vai estudar, ou estudou um pouquinho hoje, né, bem por cima, elas enfrentavam tantas dificuldades e não deixavam de pregar, e nós não temos tanta dificuldade assim em pregar o Evangelho. E que a gente possa proclamar esse Evangelho mais e mais, servindo a Deus.